Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Vozes da Arbitragem, uma série de entrevistas voltada para a discussão de temas relevantes sobre a arbitragem e para a visibilidade das diversas vozes da comunidade arbitral brasileira. Inicialmente, gostaria de agradecer ao canal Arbitragem por promover esse debate e ao Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR, pelo apoio institucional. O nosso encontro de hoje tem como tema arbitragem e resolução online de disputas e conta com a presença do nosso entrevistado, Dr. Newton dos Anjos, e da doutora Fernanda Barjude. O Dr. Newton dos Anjos é árbitro e advogado, foi conselheiro do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, membro externo do Comitê de Controles e Riscos Ambientais da Embraer, professor da pós-graduação da Escola Paulista de Direito e da Escola Superior da Advocacia, ESA, São Paulo. Ele é mestre em Ciências Ambientais, especialista em Direito Individual e Coletivo do Trabalho e integrante da lista de árbitros da Arbitrato. Ele foi condecorado em Nova York com o Latin American Council Award 2019 como um advogado de destaque na América Latina no setor de emprego, direito do trabalho. A doutora Fernanda Gomes é árbitra e advogada, ex-diretora jurídica de grandes empresas no Brasil, formada em Direito pela USP, mestre em Direito pelo SEDES São Paulo, com MBA e pós-graduação pela FGV São Paulo e INSPER. Eu sou João Lima, professor de Direito da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Newton e da doutora Fernanda, eu queria já passar para a gente começar a primeira parte da nossa entrevista sobre arbitragem e resolução online de disputas. Dr. Newton, quais são os principais riscos ou desvantagens da solução de conflitos online em termos de devido processo legal e contraditório? Perfeito, João Manuel. Para mim, eu quero agradecer primeiro o convite que me foi formulado. Para mim é uma honra estar aqui. De fato, eu sou um profissional que atuo na arbitragem, mas tenho foco também em outras atividades relacionadas a negociações sindicais e relacionadas ao direito do trabalho e direito ambiental. Então, falar sobre esse tema, para mim, é sempre uma honra e um prazer também discutir com pessoas tão ilustres essa situação relacionada à arbitragem. Aliás, quando a gente fala também de tecnologia, de inteligência artificial, embora eu seja um profissional que não tenha nascido com essa tecnologia, né? Eu iniciei minha atividade profissional lá nos anos 90, neste momento, né, eu estou ali me dedicando muito a falar não, mas me inserir na tecnologia, na inteligência artificial, para que a gente possa evoluir também. Então, eu sou um dinossauro em evolução. Então, isso é bastante importante. Sobre a questão dos desafios, que é exatamente essa sua primeira pergunta, João, eu penso que, efetivamente, nós temos uma questão muito, diria que muito... digamos assim, muito preocupante em relação a essa questão. Não que ela seja definitiva, mas quando a gente olha para o cenário Brasil, né, e falamos de uma arbitragem que vai acontecer com a utilização de tecnologia, eu fico muito preocupado com a questão da paridade das armas. E veja que essa questão da paridade das armas, ela é trazida ali pelo nosso Código de Processo Civil e é trazido pelos outros instrumentos legais, e justamente por conta, e eu já falando dessa situação específica, justamente por conta da tecnologia, né? A gente sabe que no nosso país o acesso à tecnologia, embora esteja bastante disponível, eu diria que para todos, todo mundo que tem um celular consegue acessar grande parte da tecnologia existente no nosso país, mas a gente sabe também que existe uma deficiência muito grande no que diz respeito ao conhecimento da tecnologia pelas pessoas, de uma maneira geral. Então, quando a gente fala da arbitragem via tecnologia, essa questão de poder fazer com que, de fato, as pessoas consigam apresentar as provas necessárias, fazer com que as pessoas consigam interagir com a tecnologia para poder, efetivamente, trazer ali os seus pontos, os seus argumentos e tudo mais, realmente é o que me preocupa muito. E eu diria que esse é o maior desafio que nós temos no país hoje quando se fala de arbitragem.
E, obviamente, quando eu estou falando de arbitragem com esse escopo, eu estou trazendo uma discussão, obviamente, de pessoas mais simples, né? Obviamente, quando a gente fala de empresas, né, de grandes arbitragens, a gente acaba não tendo esse desafio de uma forma muito acentuada. Mas, né, falando de pessoas mais simples, que não têm grandes conhecimentos de tecnologia e efetivamente têm dificuldade de fazer as provas necessárias para consolidar o seu direito, me preocupa muito essa questão da paridade das armas. Doutor Newton, muito interessante, você trouxe aqui para a gente esse ponto dos desafios, né, da tecnologia, etc. E acho que eu vou te perguntar sobre mais um. Né? Você acredita que esse uso da tecnologia, ele pode afetar também a imparcialidade dos árbitros ou dos outros jogadores, né, e a confiança das decisões tomadas nesse ambiente digital? Eu penso que essa situação ela pode dar a impressão de que há efetivamente uma imparcialidade no que se refere à tecnologia, né? Eu diria que há uma percepção, porque, obviamente, não há como a gente fazer essa comprovação olhando de uma maneira geral, né? A gente teria que olhar para o caso específico. Mas, quando a gente fala da construção efetiva de um sistema, principalmente com o uso da inteligência artificial, a gente sabe que existem determinadas situações que elas são parametrizadas para acontecerem, né? Eu hoje uso a inteligência artificial em algumas atividades e essa inteligência artificial ela é treinada para fazer determinados movimentos ali dentro do meu processo profissional. E ela é treinada com viés específico. Né? E quando a gente olha para isso de uma maneira geral, para quem conhece um pouco dessa discussão de inteligência artificial, pode passar, sim, uma imagem de que há uma imparcialidade, principalmente voltada para quem criou o algoritmo, né? Quem criou aquele cenário na hora de separar os casos que efetivamente trarão ali um resultado para aquela situação em discussão, isso passa uma impressão de imparcialidade, sim. Obviamente que essa é uma impressão, obviamente, de quem olha de fora, né? Mas eu já estive em arbitragens, né, através de inteligência artificial, não notei isso, eu achei que foi bem equilibrado, principalmente na decisão. Mas, quando você tem um humano para finalizar efetivamente essa decisão, aí realmente eu acho que a gente acaba tendo um processo completo. Porque a inteligência artificial, ela traz as coisas de uma forma muito repetitiva, né? As coisas repetitivas, ela substitui. Agora, o pensamento humano, que efetivamente traz ali um conceito de experiência sobre determinados casos, conhece a especificidade do caso, eu acho que consegue suprir essa discussão de imparcialidade, na minha visão. Muito obrigado, doutor Newton. O senhor abordou aí na sua resposta um risco dos tempos que a gente vive atualmente, os riscos decorrentes do uso de ferramentas de inteligência artificial em processos digitais, né? A gente está tratando aqui de procedimentos de resolução de disputas. E aí eu queria perguntar sobre um outro risco relacionado com plataformas eletrônicas para resolução de disputas, que é a segurança da informação. Como a segurança da informação e a proteção de dados pessoais impactam a legitimidade das plataformas de resolução de disputas online? Esse é um ponto crucial, viu, João? Eu acho que esse ponto, quando você o traz de maneira indagativa, no sentido de que como isso pode impactar, eu diria que esse é o cerne da discussão. Nós sabemos que a sociedade hoje já se inseriu numa discussão, e a sociedade como um todo. Antes a gente via só as empresas discutindo, mas hoje a sociedade como um todo já se inseriu numa discussão e numa defesa de que há, de fato, a necessidade, não só a necessidade, mas a importância e a imperatividade de se proteger os dados pessoais, né? E quando a gente fala nessa necessidade, nessa imperatividade, a gente percebe que se não houver uma governança efetiva sobre a questão dos dados pessoais,
De fato, isso compromete muito a legitimidade, né? Nós sabemos que hoje as plataformas estão sujeitas, obviamente, a acessos externos, como todo processo eletrônico, o sistema eletrônico, melhor dizendo, está sujeito, né? Mas quando a gente percebe uma governança muito grande nesses processos e nessas plataformas que fazem a arbitragem, de fato, a gente consegue entender, né, que seria uma condição essencial e legítima para se ter a questão para se ter a questão da segurança da informação. Um outro ponto que eu sempre trago quando a gente fala da proteção de dados pessoais é também a proteção de dados empresariais, né? Quando a gente fala aqui das plataformas de uma maneira geral, nós estamos falando, obviamente, do atendimento de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? E essa situação se estendendo para pessoas jurídicas, nós temos informações, temos dados que a pessoa jurídica também não pode dispor publicamente. Por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa que efetivamente está constituindo um novo produto, né, tem o seu segredo industrial e, de repente, essa situação vai para uma disputa, né, no ambiente de arbitragem, porque o contrato anterior, o contrato em que ela teve com a empresa que está disputando, foi constituído com uma cláusula de arbitragem. Realmente, a questão da confidencialidade das informações, e aí não são só os dados pessoais, mas os dados empresariais também comprometem e muito a legitimidade. Milton, para a gente seguir aqui nesses desafios desse mundo que não é tão novo, mas ainda tem muitos desafios mesmo na nossa frente, que desafios regulatórios e jurídicos você enxerga que existem para a validade e também a executividade desses acordos firmados digitalmente, nesses ambientes digitais? Eu diria que toda a composição, todas elas, né, não são só essas firmadas eletronicamente. O grande desafio é, de fato, comprovar, né, a autonomia e, de fato, né, a legitimidade daquilo que a parte efetivamente fez constar no acordo. Então, a gente tem esse desafio em todos os ambientes, não temos só no eletrônico, né? A gente vê em muitas situações composições que foram feitas, né, e são levadas ao judiciário, ainda que na área civil, a gente se descolando um pouquinho da questão da arbitragem, que são questionadas, que são discutidas, dizendo que a parte não tinha o conhecimento preciso daquela discussão que estava sendo feita no contrato, no acordo, e por esse motivo ela considera que houve ali uma fraude, que houve de fato uma enganação, ou que efetivamente ela não estava ciente do que estava acontecendo e do documento que estava assinando. E dentro dessa perspectiva, quando a gente traz isso do processo civil e até do processo de trabalho, né, a gente vê que um dos grandes desafios mesmo para a questão da executividade é, de fato, a autonomia das partes, né, e a comprovação de que a parte estava ciente do que efetivamente estava assinando e como que isso ia repercutir na sua vida pessoal e profissional. Porque o sistema eletrônico ele é mais simples, é mais rápido, né, e muitas das coisas são feitas via algoritmo, e aí tem sempre uma questão ali de dificuldade, como eu falei no início, da pessoa de ter a inteligência de forma a abranger todas essas situações que foram colocadas. A gente vê que é interessante, a arbitragem, ela tem galgado alguns espaços extremamente relevantes. Eu vi uma decisão esses dias do Tribunal Superior do Trabalho reconhecendo a arbitragem para questões que se relacionam ao contrato de trabalho. Isso a gente não tinha no passado, muito embora a gente teve ali a reforma trabalhista que disse, olha, existe um hipersuficiente, ele tem condições de discutir, ele tem autonomia, tem uma série de outras características que é diferente do empregado, mas a gente não via a Justiça do Trabalho reconhecendo isso. Hoje, o próprio Tribunal Superior do Trabalho já reconhece a questão
da arbitragem para esses empregados hipersuficientes, né? Embora, como eu diga, tenha sempre a discussão relacionada à autonomia da vontade. Eu acho que esse é o grande desafio. Muito obrigado, doutor Newton. Você tocou num ponto super importante sobre a necessidade da parte estar efetivamente consciente da escolha que ela faz. E o senhor bem tocou aí na sua última resposta sobre a importância da autonomia da vontade para os procedimentos arbitrais. E aí, voltando um pouco no debate sobre inteligência artificial, eu queria perguntar para o senhor como esses sistemas de inteligência artificial e se podem potencializar o uso de ferramentas online de resolução de disputas e, se for o caso, quais são os riscos éticos e jurídicos dessa automação? Como eu disse, a inteligência artificial ela está aí para ser usada por praticamente todas as pessoas, né? O ChatGPT é de graça, e se a gente olhar várias outras inteligências artificiais, elas estão disponíveis gratuitamente. Aliás, tem uma questão, João, que é muito interessante, eu sempre falo isso quando a gente começa a falar em inteligência artificial, seja onde for, nós estamos aqui, né, nesse mundo, enquanto raça humana, há mais ou menos 350, 400 mil anos. E é a primeira vez na história do universo em que tudo que nós quisermos saber está nesse aparelho aqui, ó. Né? Se você quiser saber o que está acontecendo na Austrália, você abre seu aparelho celular e pergunta. Qualquer situação, qualquer pergunta que você efetivamente não tenha respondido na sua cabeça por conta de questões da sua vida pessoal, religião, qualquer outra coisa, se você perguntar ali no seu aparelho celular, você vai conseguir a resposta, né? Muitas vezes a resposta ali é questionável por conta de uma série de coisas, mas a informação está disponível para você o tempo todo, 24 horas por dia, e tudo e qualquer tipo de informação. Então, a inteligência artificial tem um poder muito grande na nossa sociedade e atualmente, quem não se iniciou ou quem não iniciou o conhecimento e o trabalho na inteligência artificial está atrasado e quando fizer, de fato, vai ter uma grande surpresa no diferencial que isso traz para a sua vida pessoal e profissional. Minha filha, outro dia aqui, estava falando sobre a tarefa dela, né? Eu falei, filha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Aí ela falou, peraí que eu vou olhar no ChatGPT. Ela tinha ali uma dúvida sobre o que estava escrito do que a professora escreveu, ela foi lá, fotografou e o ChatGPT já deu para ela. Olha, provavelmente ele escreveu isso, isso e aquilo. Quer dizer, a inteligência artificial, a minha filha de 9 anos já usa e usa muito bem, por sinal. Pois bem, quando a gente traz essa questão da inteligência artificial para a arbitragem, ela é muito importante porque ela começa a fazer a triagem, efetivamente, de cada um dos casos que chegarem. Os casos que chegam, ela consegue identificar quais são aqueles que efetivamente vão para um lado, vão para o outro, de que maneira cada uma das situações vai ser tratada, para qual árbitro, de fato, né, se houver uma pessoa humana envolvida, ele será designado pelas qualificações de cada um. Quer dizer, a inteligência artificial ela faz esse processo de uma maneira muito mais eficiente do que o humano, né? Esse processo de separação. Né? E depois a gente volta, havendo ali a mediação via inteligência artificial e tudo mais, minha preocupação vem sempre quando há, né, a questão da decisão. Né? Quando há uma decisão a ser adotada pela inteligência artificial, aliás, até os juízes já estão decidindo através da inteligência artificial, casos repetitivos e coisas dessa natureza, mas me preocupa muito porque normalmente as arbitragens envolvem muitas questões fáticas, né? E aí, quando a gente fala de questões fáticas, talvez a inteligência artificial ainda não esteja preparado para isso, mas como você trouxe aí a preocupação relacionada à questão ética, de fato,
a minha visão, né, é sempre a mesma definição para quase tudo que envolve questões éticas, é o processo de governança. Né? Todas as situações em que eu me deparo na minha vida profissional, em que eu estou olhando para uma questão e vendo uma possibilidade de haver algum tipo de desvio, principalmente ético, né, eu tendo a fazer um processo de governança muito forte, muito acentuado e muito controlado. Então, quando a gente fala de a inteligência artificial potencializar, eu não tenho a menor dúvida que ela trará uma benesse muito grande para os processos repetitivos. Agora, os riscos éticos, eles existem, obviamente, mas se houver um processo de governança muito acentuado, né, nessas questões de decisão da inteligência artificial, aí, de fato, eu acredito que esse desafio ele vai sendo minimizado a partir do momento em que há uma interação grande no processo de governança. Muito interessante, Newton. A gente está... eu vou dar entrada aqui agora numa segunda parte da nossa conversa, que vai dizer respeito mais à sua trajetória pessoal e profissional, né? Acho que das respostas que você trouxe para a gente aqui, a gente já consegue extrair uma grande bagagem aí que você traz por esses anos de caminhada. E aí eu vou começar te perguntando o que você acredita que no início dessa trajetória aí tão vasta sua foi determinante para suas decisões iniciais como jovem advogado? Foi um grande desafio. Eu tive bons mestres. Eu acho que essa é uma questão que eu trago para a minha vida até hoje, né? Eu me lembro do meu principal mestre, né, o Eugênio Calil, que me ensinou como lidar com os desafios da vida na primeira empresa que eu comecei minha atividade profissional. Então, eu diria que o caminho efetivo que me foi, por onde eu fui conduzido, né, por esses mestres, realmente me deram, assim, um incentivo muito grande para que eu tivesse em mente que é necessário a gente estudar muito, né, que o direito não é só a legislação, né, que o direito ele envolve uma série de outras coisas. E à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo também que o fator humano ele é extremamente relevante no mundo jurídico. Não parece, né? Quando a gente fala, principalmente para jovens advogados, que efetivamente se preocupam com legislação, jurisprudência e com a escrita de uma maneira geral, mas o fator humano é extremamente relevante. Em todas as discussões em que nós vivenciamos situações em que pessoas estão envolvidas, melhor dizendo, você entender o fator humano, ele muda o jogo. Né? Você entender quais são as expectativas da pessoa, você entender também quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os caminhos que efetivamente você pode seguir para a resolução daquele conflito. Tudo isso eu comecei a aprender lá atrás, né? E quando eu percebi isso, quando eu percebi que essa situação poderia me levar a um outro patamar, eu disse que, nossa, eu estou começando a aprender não só o direito, mas a viver dentro do ambiente jurídico com uma visão um pouco diferente de todos os outros profissionais da minha época. Né? Obrigado. E ainda nessa linha sobre a sua trajetória, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou na carreira que foi marcante para definir o profissional que você é hoje? O maior desafio que eu tive na minha carreira, e eu fui head de uma grande indústria, né? Eu fui head jurídico de uma grande indústria, e a grande indústria ela tem, né, as suas exigências e que efetivamente determinadas decisões você tem que tomar.
não dá para você terceirizar decisões, né? Principalmente sendo head jurídico de uma grande indústria. E decisões, muitas vezes, você toma de forma isolada. E é criticado pelas decisões que você toma, obviamente, por não haver o entendimento das partes que o cerca a respeito daquela decisão. Então, eu diria que um grande desafio da minha carreira foi, de fato, entender que eu tenho que fazer o que é certo, eu não vou me preocupar efetivamente com desagradar as pessoas. Eu acho que esse foi um grande aprendizado. E sou eu que tenho que tomar a decisão. Não adianta terceirizar, né? Ninguém vai vir me socorrer em relação às decisões que eu vou tomar. E, obviamente, nós somos seres humanos e muitas vezes vamos tomar decisões que não eram as melhores para aquele momento. E seremos, digamos assim, adotaremos essa decisão e, de fato, sofreremos as consequências pela decisão que foi tomada. Então, um grande desafio na minha vida, de fato, foi aprender isso. A partir do momento que você aprendeu, né, a não terceirizar e a tomar decisões que você considera certas e assumir as consequências por ela, né, a minha vida ficou muito melhor, a minha atividade profissional ficou muito melhor, porque são as consequências daquilo, né, e isso eu trago para a minha vida. Né? Não adianta eu só fazer isso no trabalho, eu faço na minha vida também, eu tenho que tomar decisões que não adianta terceirizar para alguém que está próximo de mim. Isso eu tomo e sou eu que vou efetivamente responder pelas consequências advindas daquela decisão. Meu pai falava uma coisa, meu pai nunca estudou, mas era um homem muito sábio, e ele falava assim, olha, você é escravo das suas escolhas. Né? Isso é muito interessante, porque, em linhas gerais, ele dizia, ó, aquilo que você decidir, né, você vai ter que assumir as consequências dessa decisão. Então, isso foi um grande desafio. Eu lembrava muito do meu pai, quando eu tomava a decisão, por conta dessa situação, dessa frase dele que é célere. Muito bom. E você mencionou aqui para a gente, Newton, um caminho com posições diferentes, né, ocupações diferentes que você já teve. Nesse caminho aí, com todas essas posições, existe algum hábito, pequeno ou grande, que faça toda a diferença aí no seu dia a dia profissional? Então, uma das questões que é minha característica profissional, né, é sempre olhar antes o que vai ser feito e construir estratégias. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, se é processo judicial, eu não atuo muito, e eu, só colocando parênteses aqui, eu não atuo muito em processos judiciais, só aqueles mais estratégicos. Mas, se você está lidando com processo judicial, o processo não ganha no jurídico, né? Porque a questão jurídica, ela é bem solidificada, né? Você tem ali a legislação, a jurisprudência, você pode ter uma interpretação ou outra, tal, mas é uma coisa mais estática, né? Você ganha na estratégia. Você precisa construir uma estratégia para lidar, seja com processo judicial, seja com consultoria, seja com negociação, seja na arbitragem, você precisa construir um processo para lidar com isso. E esse processo você constrói antes. Né? Eu faço muito negociação sindical, faço negociação em outras atividades também, e a minha premissa é sempre estar um passo na frente do meu ex-adverso. Então, eu criei esse hábito de agir preventivamente. E eu diria que essa é um dos grandes valores que eu vejo dentro da sociedade, você se preparar, né, e agir preventivamente, conhecer o ambiente onde você está, conhecer as possíveis decisões que serão tomadas naquele ambiente, para que você possa estar preparado para lidar com eles. Né? Essa é uma das questões. Eu vejo muito que, às vezes, eu saio para discutir com o Ministério Público do Trabalho, às vezes, e é interessante porque as pessoas dizem, olha, vamos para o Ministério Público entender lá como que ele vai conduzir a audiência e depois a gente toma a decisão a partir da condução do procurador, né, do membro do Ministério Público,
acerca de como aquele inquérito vai ser conduzido. Eu costumo dizer que não, nós não temos que esperar a decisão dele, porque nós queremos conduzir ou ser conduzidos. Esse aqui é o ponto. Quando eu vou para uma discussão com o Ministério Público, eu já ensaiei todas as possibilidades, para onde efetivamente ele pode ir, né, com o poder de procurador dele, para onde eu não quero que ele vá, né, e por onde é o caminho que a gente pretende seguir e como direcioná-lo para esse caminho. Então, esse tipo de situação é presente na minha vida cotidiana. Eu estou sempre tentando, né, a gente nunca, não é sempre que a gente consegue, mas tentando estar um passo à frente do nosso ex-adverso ou com quem você está discutindo. Isso é a preparação, é o conhecimento e tudo mais. Então, eu tenho esse hábito para tudo que eu faça no ambiente profissional. Obrigado. E, doutor Newton, o senhor já falou aí sobre a importância aí na sua formação, na sua prática da autorresponsabilidade, né? Além dela, qual a filosofia que o senhor usa para liderar, tá, ou colaborar em ambientes multidisciplinares e para inspirar os jovens estudantes ou advogados? Eu sempre me baseio nas seguintes premissas, né? No ambiente multidisciplinar, a gente precisa ter maturidade, respeito técnico e, principalmente, diálogo honesto. Eu acho que essas são as premissas que eu utilizo quando estou num ambiente de liderança, principalmente num ambiente diverso, né, e multidisciplinar. Nós sabemos que, hoje em dia, sobretudo para trabalhar para organizações, ou seja, na área empresarial, o profissional precisa conhecer do negócio, né? Ele conhece da área jurídica, mas também precisa conhecer do negócio. Então, quando a gente entra nesse ambiente empresarial com essas duas características, a gente sabe e a gente tem que saber, que o nosso conhecimento ele está limitado a esses dois pontos, né? Mas nós vamos ter, obviamente, o diretor de produção da empresa, o diretor administrativo, financeiro, que conhece de toda a operação, nós temos o RH que conhece mais de pessoas e tudo mais, né? E quando a gente tem também os profissionais que ainda estão em início de carreira, que ainda não têm a experiência necessária para conduzir um processo, né, de trabalho, principalmente quando você está num ambiente multidisciplinar. Então, dentro dessa perspectiva, eu costumo dizer o seguinte, né? A partir do momento em que você tem essas três premissas que eu mencionei, você consegue lidar com esse desafio e, principalmente, no que diz respeito à diversidade geracional, porque hoje nós temos uma grande diversidade geracional dentro das empresas, a geração Z está entrando aí com uma força muito grande, e quando a gente fala de ambientes diversificados, obviamente, está sempre presente uma geração, um elemento da geração Z que vai dominar o futuro. Mas tem uma outra coisa que eu também falo com muita propriedade, né, por esses anos de carreira, né? Normalmente a gente consegue inspirar as pessoas pelo exemplo, né? Digamos assim, uma premissa antiga, né, da liderança, você inspirar e agir pelo exemplo, mas ela funciona hoje de uma forma muito similar como funcionava no passado, né? A liderança pelo exemplo, de fato, é algo que consegue fazer com que a sociedade, a organização e aquele ambiente de trabalho fica melhor. Você sempre fazer aquilo que você fala, né? A sua fala não pode ser diferente da sua maneira de agir, né? Você cumprir com seus compromissos, você ter ali uma exigência muito grande no que diz respeito à ética, né, e à conduta, aí, de fato, isso acaba inspirando as pessoas que estão à sua volta e a liderança acaba ficando
de uma forma muito representativa para aqueles que ainda estão começando na carreira. Não poderia concordar mais, doutor Newton. E aí a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, e até pensando nessa geração que o doutor mencionou, olhando para frente, né, o que mais te motiva, né, a continuar a ir em frente, e que legado o doutor gostaria de deixar aí para esses próximos que estão chegando? Eu tenho trabalhado muito nisso, né? Por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça, porque eu nunca fui uma pessoa que tivesse o pensamento tão longínquo assim, né? Eu estou pensando na minha vida nos próximos 10 anos. Por quê? Né? Porque eu, de fato, estou preocupado em deixar, sim, um legado. Né? E o ano passado eu acabei sendo eleito para a Academia de Letras da minha cidade, né? Com ali o lançamento de alguns livros, tal, né? E isso acabou gerando para mim uma visão muito interessante sobre a questão da leitura no nosso país, né? Nós temos ali uma dificuldade muito grande, né? Os livros hoje são pouco lidos por essa nova geração, essa geração que está muito ligada efetivamente às redes sociais e a outros acessos eletrônicos, acabam não tendo o hábito de leitura de livros. Né? Então, essa é uma questão que, para mim, tem chamado muito a atenção. Né? A nossa academia tem feito algumas leituras de livros ali, o que nós chamamos de Clube dos Livros. Então, esse é um ponto que, para mim, tem chamado muita atenção para que eu possa, efetivamente, agir e deixar meu legado. Um outro ponto é a transformação do conhecimento, né, com método e numa plataforma que eu possa repassar. Né? Hoje, quando eu olho para as minhas atividades hoje, principalmente na parte de consultoria empresarial, são poucos os advogados que eu consigo enxergar que fazem esse tipo de atividade e da maneira com que eu realizo. Então, eu estou tentando, nesse momento, empacotar essa experiência, por assim dizer, para que eu possa, efetivamente, passar para frente, né, fazer com que as pessoas tenham o conhecimento dessa minha visão sobre as corporações. Eu sempre trabalhei em empresas, nunca trabalhei fora de empresas, né? Agora eu tenho escritório de advocacia, mas também atendo só empresas. Então, eu gostaria muito de conseguir deixar esse legado para os advogados novos. Né? A gente tem o hábito de dizer que quem viveu muito tempo dentro das corporações tem alguma coisa que o advogado que nunca passou pela corporação não tem, né? Que é entender o pensamento da diretoria da companhia, entender como que efetivamente eles querem que aquele parecer, aquela maneira de se posicionar juridicamente deve ser, né? Quais são as principais preocupações deles em relação às companhias. A gente acaba tendo essa interação muito grande com os executivos, e isso faz com que essa experiência esteja presente mais nos profissionais que estão nas organizações, e os advogados que não passaram, eu acho que preciso entender um pouquinho disso. Talvez seja esse meu grande desafio, passar essa bagagem de informações que eu recebi ao longo da minha vida. É muito interessante, doutor Newton, e o senhor tocou uns pontos super importantes sobre a diferença da experiência, né, do profissional da área jurídica em departamentos jurídicos ou lidando no ambiente corporativo versus o ambiente de escritório e judiciário e resolução de disputa. Eu achei muito interessante porque o senhor falou no início, eu sou um dinossauro em evolução, e agora no final falou que gostaria de deixar um legado. Eu acho que além desse legado e mostra da evolução, o senhor deixou, acho que tocou pelo menos 3 pontos super importantes que eu gostaria de ressaltar aqui, já que a internet é para sempre, né?
que eu acho que são questões importantes que o senhor abordou e que poderiam deixar aí, talvez, orientar a futura agenda de pesquisa e discussão aqui nossa. O senhor falou muito sobre governança de dados, tá? E governança do procedimento que a gente usa plataformas eletrônicas para resolução de disputas. E aí eu acho que seriam possíveis questões, né, que a gente pode deixar. Os papéis desempenhados pelo tribunal e pelas câmaras arbitrais em relação a essa governança, quais seriam esses papéis a ser definidos, o uso e a sensibilidade de uso de inteligência artificial para análise de situações concretas, tá? E o uso de sistema de inteligência artificial para triagem dos árbitros. Eu achei isso um ponto bem interessante, são questões que ainda vão aí ser respondidas pela prática e o futuro vai dizer como é que elas vão ser pacificadas. Queria agradecer muitíssimo o doutor Newton dos Anjos por ter compartilhado seu tempo, seu conhecimento, sua experiência com a gente hoje. Agradecer a doutora Fernanda Barjude pela presença e o apoio desde a primeira hora ao projeto Vozes da Arbitragem, a todos e todas que nos acompanharam hoje, e agradecer também as pessoas que tornam possível esses nossos episódios, tá? Lauro Parente, a Andréa Silva, o Rafael Bardim, que está hoje aí gerenciando a nossa sala, e eu convido a todas e todos para acompanhar o canal Arbitragem e ativar as notificações para serem avisados do próximo episódio do Vozes da Arbitragem. Muito obrigado.